Como é bom estar na casa de Deus, logo cedo, para uma maratona de estudo. Somos gratos a Ele porque acordamos com vida. Oremos. Pai bondoso, como sempre, todos os domingos estamos aqui para iniciar a nossa maratona dominical aqui na tua casa, com o intuito de aprender cada vez mais a tua palavra, com o intuito também de desfrutar da comunhão do teu povo, do teu corpo aqui, como igreja. Te agradecemos pela vida de cada um deles que se comprometem a acordar todo domingo cedo e vir crescer no conhecimento da tua palavra. Então nós pedimos que o teu Santo Espírito nos dirija nessa manhã, abrindo nossa mente, nosso entendimento, nossos olhos, nossos ouvidos, para perceber, assimilar tudo o que o Senhor quer ministrar através da tua palavra em nossas mentes e corações. A gente também apresenta a Ti essa caixa com os montes de pessoas que precisam ser tocadas e salvas pela mensagem do Evangelho. Sempre oramos para que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem uma mensagem de salvação através do estilo de vida deles. E que, após isso, o teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações dessas vidas, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, para que se convertam e venham congregar. Nós também pedimos pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando que a nossa carta aos Efésios que estamos estudando, a nossa apostila hoje, vamos na página 27, terminamos o capítulo 4, e temos duas divisões principais. Lembrando, o capítulo 4 tem 32 versículos. Os 16 primeiros versículos falam sobre andar em unidade e os 16 últimos versículos andar em santidade. Lembrando que isso representa a cruz. Andar em unidade, relacionamento horizontal, eu e meu próximo. Andar em santidade, relacionamento vertical, eu e Deus. Isso mostra a cruz. E uma coisa depende da outra. Você vê que Paulo fala sobre unidade e santidade, mas ao mesmo tempo ele mistura esses dois assuntos, porque um depende do outro, certo? E agora no capítulo 5, Paulo continua e vai falar sobre andar em amor, andar em luz, ou seja, viver. Então, a pessoa que sabe que é salva, que é transformada, que é filho de Deus, ele tem que demonstrar isso nas suas atitudes no dia a dia, na vida, na sua maneira de viver, na sua maneira de andar. Seja em casa, seja no trabalho, seja no lazer, seja na igreja. O crente tem que ser uma pessoa só. Não pode ser como aquele vídeo que tinha esqueci o nome daquelas editoras de vídeos, que nós tínhamos, o super crente. Era comédia, né? Tinha o super crente. Então, quando ele ia para a igreja, vestia a capa de super crente, colocava a Bíblia e ia, né? Depois chegava em casa era outra coisa. Não, vamos esquecer a mesma coisa. Então, aqui no capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo vai falar sobre agora andar em amor. Então, a pessoa que anda em santidade, que anda em unidade, deve refletir o amor. E o amor é a base disso, certo? Mas, ao mesmo tempo, também, além de ser a base, é o adorno. Tem um hino no nosso cenário, acho que é o 381, que fala assim: qual o adorno dessa vida? É o amor, é o amor. O amor não é só a construção da nossa vida, o alicerce, mas é o adorno. O amor que vai adornar as nossas relações, o nosso trabalho, tudo que a gente faz. Se fizer com amor, será bem melhor. Então vamos aqui apreciar o versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios, com a nossa assistente virtual presencial, Bia. A Bia é Bradesco Inteligência Artificial, está aí, né? Então Paulo fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, versículo 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício agradável a Deus em cheiro suave. Voltando, Bia, olha lá. Sede, pois, imitadores de Deus. Como é que nós vamos ser imitadores de Deus? Como filhos amados. Como é que a gente vai conseguir ser imitador de Deus como filho amado? Paulo mostra. Então, esse é o propósito. Ser imitador de Deus como filho amado. Agora, como que a gente processa isso no dia a dia? Versículo 2. Andando em amor. Ande em amor, como também Cristo vos amou.
Mas como é que eu vou amar? Opa, Jesus deixou o modelo, como Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, é um amor sacrificial, mas ao mesmo tempo um amor voluntário. Jesus se sacrificou, mas se sacrificou não porque foi obrigado, voluntariamente. E nós temos que aprender isso com Jesus para viver o nosso relacionamento com o próximo em amor. Aqui na apostila, estamos aí na página 27, andando em amor, capítulo 5, versículo 1 e 2. Qual o propósito desses dois versículos à luz da estrutura que Paulo estabeleceu aqui na carta dos Efésios? Primeiro, ter uma vida diária que manifeste amor. Perceberam que eu coloquei aqui? Isso foi de propósito. Eu podia colocar, ter uma vida que manifeste amor. E essa frase seria muito bem entendida. Mas eu coloquei aqui um termo especificador, ou um termo modificador. Ter uma vida diária. A ideia de que o amor tem que ser um processo, tem que fazer parte da nossa vida cotidiana, como se fosse um hábito que a gente faz todos os dias, até que fosse até de forma mecânica. Deveria ser assim. Olha, eu vou cumprimentar alguém, vou cumprimentar com amor, com um sorriso, né? Imagina eu chegar assim para a Bia, né? Bom dia, Bia. Ô, Bia, bom dia. Veja a diferença, né? Então, com alegria, com amor, a gente melhora os nossos relacionamentos, né? A gente desarma as pessoas que estão armadas para nos ferir. Então, ter uma vida diária que manifesta o amor. Vai trabalhar você, meu Deus, é hoje, né? Ai, na tua graça, Senhor. Mas aí com aquele sorriso, né? E atender as pessoas com alegria, com um sorriso, né? E entender que nós estamos ali para servir. Porque tem gente que acha que não, principalmente funcionalismo público, né? Tem dois lados da história. Tem a pessoa que vai ser atendida e quer que as pessoas que estão lá, que funcionário público, façam o que ela quer. Ah, porque eu que pago o teu salário. Não é bem isso, né? É verdade, mas também não é a verdade toda. E às vezes o funcionário público não trata bem a pessoa e lembra também que ele é um cliente. Tem esses dois lados que a gente precisa entender. Então, o funcionário tem que atender com amor, com alegria, né? E a pessoa que vai ser atendida também tem que pedir com alegria, com amor. As coisas seriam tão mais simples se nós fôssemos assim, mas infelizmente não somos. Cada um quer reivindicar o seu direito, né? Eu fui ontem aqui visitar uma pessoa que ainda pediu aqui no UTI, né? E como pastor e capelão, e até mesmo como psicanalista, eu tenho entrada livre. Mas que eu não conhecia a pessoa, pediram para eu ir na hora da visita, né? A gente sempre vai antes para não atrapalhar. Aí chegou lá o porteiro lá, mas não pode, já tem duas aqui, você tinha que agendar antes, mas existe uma lei, tudo bem, né? Mas eu falo, não entendo, você é um funcionário, você foi orientado a respeito disso, mas aí a neta da mulher que estava lá já pegou o negócio do celular, aí existe uma lei aqui, ele tem. Deixa para lá, eu tenho direito, mas o administrador não está aqui, a gente não vai brigar, ele está fazendo a função dele. Então eu podia também bater o pé e fazer aquilo, ali era melhor ao mesmo tempo, né? Ele, o funcionário, está fazendo a função dele, ele foi orientado para aquilo, né? Eu sei, a minha lei, sei o meu direito, mas às vezes a gente abre mão para não ter confusão, né? A gente está indo para visitar uma pessoa que está doente, imagine armar um barraco, pior, né? Então a gente precisa disso, ter uma vida diária que manifesta amor. Não, mas concluindo, eu consegui entrar, consegui visitar, olhei para a pessoa, né? Falei de Jesus, graças a Deus por isso. Outra coisa que a gente vê aqui nesse propósito de andar em amor, além de ter essa vida diária que manifesta amor, precisamos de uma doação sacrificial de si mesmo a Deus e às pessoas, como diz no versículo 2, né? Como Cristo nos amou, oferecendo-se em sacrifício, como cheiro suave a Deus. Então, você vê que eu não falo assim, olha, é um sacrifício, mas fala que é uma doação sacrificial. Eu estou me doando em sacrifício a Deus, né? E às pessoas. Embora seja um sacrifício, mas eu devo fazer voluntariamente. O amor é que me move. É o amor
que me alimenta, me comove e me motiva a me oferecer em sacrifício, né? Eu estava ontem mal, ruim, né? Mas eu falei assim, eu tenho que ir. A pessoa precisa, né? A pessoa, se ela parte sem ouvir a mensagem da salvação. Eu fui lá no hospital, mesmo ruim de saúde. Fui lá, né? Fiz aquela coisa. Foi uma doação em amor. A gente precisa disso também, né? O sacrifício. Mas o sacrifício, que é como a Bíblia fala, como cheiro suave a Deus. O sacrifício prazeroso a Deus. Feito em amor, como uma doação. E não por obrigação. É isso que a gente precisa entender. Os crentes devem viver com amor sacrificial e não com egoísmo. Qual é o contrário do egoísmo? Alguém sabe? O contrário do egoísmo? Chama-se altruísmo. Egoísmo é tudo para mim, eu. Altruísmo é para os outros também, com os outros, eu vou repartir. Altruísta é aquela pessoa que pensa no próximo, que compartilha, que divide com o próximo. Egoísta é aquilo que quer tudo para ele. É meu. E é isso que a gente precisa entender, né? Então, não com egoísmo. E aí, finalmente, Cristo é o nosso modelo. Você viu aqui no versículo 2, assim como Cristo nos ofereceu. Então, o modelo do amor é Cristo. E nem presta atenção no que Jesus diz em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Põe aí, Bia. João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Gente, isso aqui é interessante, que eu falo que isso aqui foi uma pós-graduação. Os discípulos passaram pela faculdade de Jesus 3 anos e meio. E no finalzinho, quando Jesus vai morrer, ele chama e dá uma pós-graduação para eles. Uma coisa a mais que eu quero ensinar. Jesus já tinha ceado e dito que alguém iria entregá-lo, né? E já está preparando-se para ir para a cruz, que logo viriam prender. Aí ele chama os discípulos e fala assim: olha, um novo mandamento vos dou. Os discípulos devem ter ficado assim: poxa, 3 anos e meio e agora tem uma novidade. Todos nós gostamos de novidade, né? Eu lembro quando eu trabalhava na cozinha, quando eu voltava, sempre trazia alguma coisa para o meu filho, né? E quando eu chegava, ele: trouxe novidade? Sempre uma novidade. E aí Jesus está dizendo: eu tenho um novo mandamento. Os discípulos: opa, tem coisa nova aí, vamos anotar. Aí ele diz: que vos ameis uns aos outros. E se eu estivesse na posição dos discípulos, isso ele já ensinou, 3 anos e meio ensinando. Que novidade tem aí? Aí vocês vão ver a novidade, né? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A novidade está aí, como eu vos amei a vós. Por quê? Porque os discípulos tinham aprendido a amar aos outros como a ti mesmo. Era isso que eles tinham aprendido. E Jesus está dizendo: mas agora eu vou ensinar uma coisa diferente. Vou suplementar isso. Amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus está dando um novo modelo de amor. Sabe por que isso, gente? Porque tem pessoas que têm dificuldade de se amar. Tem um grau de autoestima bem baixo. Ou tem complexo de inferioridade. E como é que ele vai amar o outro se ele não ama a si próprio? Aí Jesus está dizendo: olha, não ame os outros como a si mesmo, ame como eu amei. É diferente, né? É um amor sacrificial, é um amor voluntário, é um amor prazeroso, certo? Então esse é o novo modelo de amor que Jesus quer dar. E olha o que ele diz no 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, à luz desse texto, gente, o amor é o distintivo do cristão. Um policial, quando chega, como é que ele se identifica como policial? Com distintivo, né? Um funcionário com o crachá dele. Qual é o nosso distintivo, que é o nosso crachá? O amor. Que tipo de amor? O amor que Cristo mostrou pelos discípulos. O amor sacrificial, o amor voluntário, o amor prazeroso.
Então, Cristo é o nosso modelo de amor. Voltando para a nossa apostila. Amor verdadeiro, versículo 1, 12. Temos a exigência do versículo 1, né? O Filho de Deus é o nosso supremo exemplo. Se imitarmos o Filho, automaticamente imitaremos o Pai. Veja que Paulo fala lá: sede, pois, imitadores de Deus. Como é que eu vou imitar Deus? Através de Jesus Cristo, amando. Olha, como é que eu estou demonstrando que eu sou imitador de Deus? Quando eu estou amando o meu próximo. Veja que coisa simples, né? Mas ao mesmo tempo difícil, né? Porque tem gente que para amar, misericórdia, né? Mas é necessário para fazer bem para nós mesmos. Amar não significa aceitar os erros dos outros, né? A gente vê isso em Hebreus 12, 2 e 1 Coríntios 11, 1, tá? Depois ele vai falar assim, ó, como filhos. A palavra aqui, filhos no original, dá a ideia de filhos da mesma natureza de seu progenitor. Então, são os filhos naturais de Deus, não são somente adotados, né? Não é o termo usado para filhos por adoção, mas sim filhos por geração. Fomos gerados de Deus. E por isso, como filhos amados, precisamos amar e ser imitadores de Deus. Então, além da exigência, nós temos um exemplo. O verdadeiro amor tem como exemplo o amor de Cristo. Um amor ativo, olha lá. Cristo vos amou. Não é aquele amor passivo. Eu amo, mas não faço nada para demonstrar. É um amor passivo. Precisamos ter um amor ativo, que convença, que age. Cristo amou. Também um amor sacrificial. Se entregou como oferta e sacrifício. Um amor altruísta. Se entregou por nós. Então tem todo esse tipo de amor. Eu colocaria aqui também um amor voluntário, né? Ele se entregou. Pode colocar aí, acrescentar um amor voluntário. Ele se entregou. Foi um sacrifício, mas foi algo voluntário. Se entregou por nós. Não foi obrigado. Ninguém constrangiu ele. Ele, de livre e espontânea vontade, se entregou. Paulo deixa bem claro isso. Ele se entregou. Não fala, ele foi entregue. Não, se entregou. Então acrescente aí um amor voluntário. Certo? Então, esses dois versículos, Paulo ressalta essa necessidade de andarmos em amor. Agora vamos andar em luz. E por amor a vocês, eu trouxe balinha para vocês, né? Mas nós vamos andar em luz. Capítulo 5 de Efésios, versículos 3 a 14. Paulo vai mostrar essa questão aí também de, além de andarmos em amor, andar em luz, certo? Não é andar só na luz, mas andar em luz, é ser luz, iluminar as pessoas que estão ao nosso redor, esclarecer as pessoas que estão ao nosso redor, aquecer as pessoas que estão ao nosso redor e ao mesmo tempo revelar as obras da carne, os pecados, as coisas que desagradam a Deus, tá? Para vocês que entregam, eu dobro, tá, Fábio? Certo? Então, no versículo 3 a 14, Paulo vai trabalhar essa ideia. E como é que eu vou andar em luz? Como é que eu vou demonstrar que eu estou andando em luz? Primeiramente, não praticando as obras das trevas. Quais são essas obras das trevas? No versículo 3 ao versículo 8, Paulo vai mostrar, certo? São pecados que nascem na mente e no corpo. Põe aí, Bia. Efésios 5, 3 a 8. Olha lá. Mas, quando a gente vê essa palavra mas, é uma conjunção adversativa, né? O que vem depois de mas é tudo contrário ao que vem antes de mais. O que veio antes de mais? Ser depois de imitadores de Deus como filho amado. Ame como Cristo vos amou. Mas, todavia, não obstante, porém, a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santo. Não é nem para fazer, não é nem para se nomear. Continue. Nem torpezas, nem parvoices,
nem chocarrice, cada nome esquisito, vamos ver o que significa isso, né? Que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filho da luz. Então, como é que a gente vai andar como filho da luz? Aí na apostila, primeiramente, não praticando as obras da carne. Quais são essas obras da carne? Nós dividimos aqui, gente, em pecados que nascem na mente e no corpo, pecados nos lábios, certo? E depois o veredito para tudo isso. Então, pecados que nascem na mente nossa e se desenvolvem no nosso corpo. Depois, o pecado dos lábios, né? São as áreas que nós somos mais atingidos e que nós mais atingimos. Então, vamos lá. Os pecados que nascem na mente e no corpo. Ele usa a primeira palavra impudicícia, ou algumas versões falam impureza, né? Ou imundícia. Essa palavra no grego é porneia, significa paixões e apetites desnaturais e ações sexuais ilícitas. Olha, gente, sexo não é pecado. Agora, sexo fora dos padrões de Deus é pecado, certo? Deus criou o sexo. E o sexo criado por Deus é para o marido e para a esposa. Fora disso, né, tudo que se nomeia é pecado. E a Bíblia chama isso de fornicação ou porneia. São pecados, paixões e apetites desnaturais e ações sexuais ilícitas. Depois Paulo vai falar sobre toda a sorte de impurezas. Estão aqui focalizados os desejos e apetites desnaturais da natureza sexual, a homossexualidade e qualquer coisa da natureza sexual que possa contaminar o crente, né? A pornografia, a pedofilia, e tem pessoas que bizarrice, né? Sexo com animal, sexo com pessoas mortas, e cada coisa que a gente vê por aí, né? Troca de casais. É um absurdo. Tudo isso Paulo inclui nessas toda sorte de impureza, essas ações ou desejos sexuais fora dos padrões estabelecidos por Deus. Depois Paulo fala também sobre cobiça. De acordo com o contexto, parece aqui referir-se a uma cobiça adúltera que conduz a pecados de natureza moral, né? Embora cobiçar alguma coisa do próximo já é pecado, mas aqui talvez seja a mulher do próximo, né? Ou algo que não te pertence do próximo no sentido sexual e você quer obter. É essa a ideia aí. Bom, depois Paulo vai falar sobre o pecado dos lábios, no versículo 4. Aí ele vai falar primeiro sobre conversação torpe. O que vem a ser essa conversação torpe? Paulo já havia condenado isso em Efésios 4:29, lembra? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquelas que transmitem graça, porque sois membros uns dos outros. Então aqui, Paulo já havia falado sobre essa palavra torpe. O vocábulo grego aqui empregado significa feiura, iniquidade, e não somente aquilo que envolve meras palavras, né? Então, aquelas palavras feias, que a gente fala de baixo calão, palavras torpes, né? A ideia de que você está exalando cheiro de peixe podre saindo da boca de você, um bocado de imundícia, né? Que às vezes o camarada precisa se converter, né? Converter a língua dele, que ainda continua com aquelas coisas lá. Bom, depois disso Paulo fala sobre palavras vãs. No grego aqui nós temos a palavra morologia, cuja tradução literal é imbecilidade, tolice. Esse vocábulo certamente inclui as piadas indecentes, nas quais as imoralidades se tornam uma espécie de humor negro, com aquelas piadas sensuais, indecentes. Opa, isso fora, né?
conversação torpe. Lembra que Davi também fala no Salmo 1, né? Olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São pessoas que escarnecem, e aqui no sentido sexual. Além de conversação torpe, além de palavras vãs, Paulo usa outra expressão aqui, gente. Chocarrices. O que é isso? É a qualidade de chocar? No grego significa leviandade, galhofa, uma linguagem licenciosa. Ela está também incluída a ideia de pronunciar palavras com um tom de humor de forma obscena. Então, veja essas coisas aqui, tem tudo um cunho de um desvio sexual dos padrões estabelecidos por Deus, seja em mente, em atitude, em palavras. Então, dá a ideia de um cidadão devasso, tudo para ele, né? Como tinha aquele quadro da escolinha do professor Raimundo, só pensa naquilo. Essa é a ideia. Virando a página 28. O veredito para quem pratica essas obras que foram descritas por Paulo aqui, do versículo 5 ao versículo 8. Fala que quem pratica isso não tem herança no reino de Deus. Esquece, não tem herança. São merecedores da ira de Deus e não do amor. São filhos da desobediência e também são chamados de trevas. Olha quanta coisa ruim essas pessoas que praticam todo esse estilo de imoralidade que Paulo colocou aqui. Não tem herança no reino de Deus. Isso já é ser um motivo suficiente para parar de fazer isso. Mas Paulo vai mais além. Vocês são merecedores da ira de Deus. Vocês provocam a ira de Deus. Depois, vocês são filhos da desobediência. Vocês estão fazendo isso porque estão desobedecendo. E o último, vocês são trevas. Ou seja, vocês não andam em luz. Nem questão que está andando em trevas. São trevas, propriamente dito. E agora Paulo vai falar sobre praticar o fruto da luz. O versículo 8 ao versículo 10. Vamos aqui do 8 até o 14 que a gente já emenda. Coloca lá dentro. Versículo 8 até o versículo 14. Praticando o fruto da luz. Olha. Pare de praticar as obras da carne, que nós falamos aqui, né? Não praticando as obras das trevas, mas agora praticando o fruto da luz. Ó. Porquanto no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos entender esse bloco, né? Então, da parte B do versículo 8 até o versículo 10, Paulo nos recomenda, nos orienta, nos motiva, nos estimula a praticar o fruto da luz. O fruto da luz, propriamente dito, está no versículo 9 e no versículo 10. E que a gente lembra de Filipenses 4:8, tudo que é honesto, tudo que é agradável, tudo que há louvor, tudo que encontra graça, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a gente lembra também do fruto do Espírito, denominado em Gálatas 5, versículos 21, 20, 22, 23, né? Olha, mas o fruto do Espírito é amor, bondade, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Então, olha, vocês são filhos de Deus, vocês são salvos, vocês agora aprenderam a andar em unidade, aprenderam a andar em santidade, vocês estão andando na luz, agora não pratiquem as obras das trevas, pratiquem o fruto da justiça. E ao mesmo tempo não é só isso, não apenas deixar de praticar as obras das trevas e estar praticando o fruto do Espírito, ou as obras do Espírito, mas também reprovando as obras das trevas. Porque às vezes a gente
não se envolve, mas não reprova. Ficou nisso. Né? Então é aquela mesma coisa. A Bia não é fofoqueira, certo? Mas alguém chega lá fofocando para ela. Ela está ouvindo, ela não reprova aquilo. E se ela passar aquilo que ela ouviu de fofoca, piora. Ela também se torna fofoqueira. Então, essa é a ideia. Vem fofocar. Opa, não, isso não é certo. Não quero ouvir. Para por aqui. É isso. Então, vamos lá. Como é que a gente reprova as obras da terra? Primeiro, condena-se até o fato de ser cúmplice. É o que Paulo fala. Não se nomeie entre vós. Ah, mas eu não sou praticante. Mas você tem sido cúmplice. Está pecando mesmo. Está ouvindo a fofoca. Né? Ou está ali, de alguma forma, olhando aquilo e está de forma passiva. Não faz nada. Reprova isso. Condena isso. Não aceita isso. Né? Dá um basta nisso. E Paulo fala que até é vergonhoso o simples fato de referir-se o que as pessoas fazem, né? Isso é prática lá fora, mas na igreja não deveria ter isso, né? Às vezes tem barraco na igreja, né? Tem confusão na igreja, tem briga, a gente sabe. E antigamente tinha umas assembleias em algumas igrejas que o cara ainda pegava outro pelo colarinho aqui, né? Meu Deus. Pegava a cadeira e, graças a Deus, a igreja nunca teve isso, né? Mas a coisa é feia. Paulo fala, não se nomeie entre vós, né? Cabe com isso. E ele diz que a luz é a prova autêntica, a luz que vai legitimizar as coisas corretas e condenar as coisas que são da treva. Aquilo que prova a legitimidade. A luz, né? Olha, a luz da Bíblia, isso é certo? Não, vamos deixar de fazer. Nós temos um gráfico aqui, do versículo 15 ao versículo 21, que agora é andar em sabedoria. Ó, vimos aí, andar em santidade, andar em unidade, andar em santidade. Vimos aqui andar em amor e andar em luz. Agora vamos andar em sabedoria. Sabedoria. A palavra sabedoria vem do vocábulo grego sofia, significa amigo do saber, né? Vamos lá. Como que eu vou andar em sabedoria? Do versículo 15 a 21. Vamos ler primeiro, Bia. Do versículo 15 a 21, para depois a gente chegar nesse gráfico. Ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, não como tolo, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, nesse quadro que tem aí na apostila de vocês, na página 28, nós estamos lá, andar em sabedoria. Vocês vão ver que na tela, na coluna do lado esquerdo da apostila de vocês, está aí, negativamente considerado, ou seja, andando de forma errada. No meio, o texto, e do lado direito, na coluna do lado direito, positivamente considerado, ou seja, andando de forma correta. Então vamos lá, no versículo 15, mostra como é que eu vou andar de forma errada e como eu vou andar de forma correta. Como que eu posso andar de forma errada? Como nécio. O que é nécio? Tolo. Ou às vezes até imbecil. Tolice. O crente não vive mais naquela tolice, naquela imbecilidade. Isso aqui não é burrice, né, gente? E nós temos que entender que ninguém é burro. Burro é um animal. Nós podemos ser o quê? Não, imbecil, também imbecil, né? A gente usa, às vezes, uma expressão para uma pessoa
e que essa expressão devia ser estupidez, mas a gente fala ignorância, ou seu ignorante. Ignorante é quem não conhece, quem não sabe. E às vezes a gente usa isso, seu ignorante, para, na realidade, seu estúpido. Estupidez não tem nada a ver com ignorância. Ignorância é quem não sabe. Estúpido é aquele que sabe, mesmo sabendo, é rude. É diferente. Então, não como nécio. Nécio aqui não é quem não conhece, é o tolo que conhece, mas vive aquela vida tola, aquela vida de imbecilidade, certo? E qual é o correto? Andar como sábio, como pessoa sábia, fazer as coisas de maneira sábia. Olha, eu vou conversar com aquele irmão, eu vou dar uma dura nele. Isso é tolice. Eu vou lá, vou conversar com ele, eu vou em amor, vou orar por ele. Vou ver o que eu posso ajudar. Isso é ser sábio, isso é sabedoria. Tá? A gente precisa entender as coisas antes de fazer. Isso é tolice ou é ato de sabedoria? Eu vou agir com sabedoria, certo? Como sábio. E ele diz no versículo 13, remindo o tempo. O que significa isso, gente? O nosso tempo é curto. E nós temos que aproveitar as oportunidades. É isso que significa remir o tempo, né? A ideia de remir é salvar o tempo. O tempo é precioso. Resolva as coisas o mais rápido possível. Não deixe essas coisas se arrastar, se prolongar. Isso chama-se procrastinar. Deixar para depois. O tempo passa, não volta mais, né? Se você tiver que fazer uma coisa 9 horas e 1 minuto, e você não fizer, você não fez naquele tempo, você fez 9 horas e 2 minutos, fez com atraso, 9 horas e 1 minuto já passou, já era, não tem como voltar o relógio. Opa, volta. Nós não somos super-homens que vamos rodar o mundo ao contrário para voltar, né? Isso não existe, certo? O tempo não volta. A gente não entra no túnel do tempo, nem pega naquele professor para ir viagem ao futuro, depois de volta ao futuro, de volta ao passado, não existe isso. O tempo é agora, a gente tem que fazer. Aproveite as oportunidades. Faça o que tem que ser feito. Tudo aquilo que é de bom, faça logo. Tudo aquilo que precisa consertar, conserte logo. Vamos remir o tempo. Vamos aproveitar o tempo. O versículo 17. Não vos tornando insensato. Insensato é aquele que não tem sensatez, não tem tato para agir com as coisas. Versículo 17. Procurando compreender a vontade de Deus. Então, não fica com insensatez, mas procure entender a vontade de Deus. Quem tem a Bíblia NVI aí? Alguém tem a Bíblia NVI? Fábio tem? Leia o 17 aí. Leia o 16 e o 17. Leia do 15 ao 17 aí. Efésios 5, do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Está vendo esse remir o tempo? Aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 18, 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não viva na insensatez. Procure compreender qual é a vontade. Então é isso, olha. Eu vou resolver um conflito com o irmão. Qual é a vontade de Deus, de como eu devo resolver isso? Porque a minha vontade é chegar, a gente ora, Senhor, me dá graça, me dá paciência, porque se o Senhor me dá força, eu vou degolar aquele irmão, né? Agora eu não preciso de força, eu preciso de graça e paciência. É a tua vontade que eu resolva o problema, eu vou lá, Senhor, eu vou resolver, né? Não vou aumentar o problema. Porque tem crente que é aquele, né? Eu dou um boi para entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair. Não, o crente é aquele que dá um boi e dá uma boiada para não entrar numa briga. Acabou. Né? Você nem vai sair da briga porque você não vai entrar. Não entra. Tá? É isso. Versículo 19, só tem um lado positivo, gente. Falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A gente vai falar isso um pouquinho mais, né? Com hinos e cânticos espirituais. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a Deus em nome de Jesus. Sujeitando-vos aos outros no temor do Senhor. Né? Tem uma parte que eu vou trazer para vocês. Vamos ver se eu trago a aula que vem. Vocês me cobrem, né? Sobre essa questão. Como é que eu vou
andar no Espírito? Como é que eu vou mostrar que eu estou cheio do Espírito? Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo usa esse termo? A gente vai ver aqui, que é no versículo 19, uma antítese, virando a página, versículo 19. Alguns requisitos aí. O requisito geral, andai como sábio. E o requisito específico, remir o tempo, ou seja, aproveite todas as oportunidades. Outro requisito geral, procurar compreender a vontade do Senhor. Isso é para todos, em todo tempo. E enchei-vos do Espírito. Aqui está 15, mas não é 15, é 18, né, gente? E algumas evidências da plenitude do Espírito e do andar em sabedoria. Como que eu vou demonstrar que eu sou cheio do Espírito? Se eu falo línguas, se eu pulo, se eu profetizo, se eu curo, se eu interpreto? Não. Paulo diz que o crente cheio do Espírito é aquele que anda em edificação mútua. É aquele que tem adoração e alegria no coração. É aquele que vive uma vida de gratidão. É aquele que vive uma vida de sujeição. Quer ver? Se você prestar atenção no versículo, vamos lá, Bia, coloca o versículo 18 e 19. Vamos pensar um pouquinho nisso. 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos de Espírito. Presta atenção, Paulo está fazendo aqui uma comparação contrastual. Alguém que se embriaga com vinho perde a noção do que está fazendo, não é senhor de si, é tolo, é insensato, né? Arruma confusão, não sabe exatamente o que está fazendo, está descontrolado. Agora, quem se enche do Espírito não é a pessoa também que é histérica que fica descontrolada, não, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, que tem controle. Como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito? Paulo vai mostrar como é que eu vou me encher de Espírito e ao mesmo tempo como é que eu demonstro que sou cheio do Espírito. Isso é tanto requisito para ser cheio do Espírito quanto característica de quem é cheio do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, é uma pessoa que tem alegria, que se edifica ao próximo. Vou falar alguma coisa para o próximo, não vou falar uma palavra pesada. Salmos, melodias, coisas que alegram a alma, que traz edificação um para o outro. Não que detona o outro, não que derruba o outro, né? Não é aquele prédio que é desmoronado, pelo contrário, é um prédio que é edificado. E depois nós temos, falando entre vós, entre vocês, edificação mútua, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Agora já é o Senhor. Isso é adoração. Então, na primeira parte eu tenho comunhão e edificação, nesse versículo 19. Na segunda parte eu tenho adoração, louvor a Deus. Eu vou cantar para o Senhor, eu vou cantar para mim. Eu sempre ilustro isso de uma senhora que chegou antes do culto e falou: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus, você me dá a oportunidade? Ele falou: tudo bem, irmão. E o culto, gente, é muita coisa, o pastor se perdeu e esqueceu. No final do culto a irmã subiu, como diria meu pai, né? Soltando fogo pela venta, chegou lá: pastor, o que foi, irmão? O senhor esqueceu que eu ia cantar um hino para Jesus? Me perdoa, irmão, esqueci mesmo. Me perdoa, mas canta agora. Mas agora o povo já foi embora. Mas, irmã, você não ia cantar para Jesus? Ou você ia cantar para o povo? Jesus está aqui, se você ia cantar para Jesus, canta, ele vai escutar. Quer dizer, ela ia cantar para Jesus mesmo? Estava querendo se mostrar, né, gente? Não, mas é isso. É para o Senhor, não é para mim. A gente canta e fala: eu estou leve. O louvor faz bem para a gente, com certeza. Mas eu tenho que fazer isso para Deus, para Ele. É Ele. Ele que merecedor de toda a honra e de toda a glória. Versículo 20, Bia. Olha lá. Dando sempre graças a Deus nosso Pai. Por tudo, gratidão, gente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você grato a Deus por tudo que eu tenho recebido em Jesus. E o versículo 21.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso é submissão, é sujeição. E para terminar, nós temos aqui na apostila, né, um contraste: vinho e o Espírito. Uma antítese está em foco. O indivíduo pode dar preferência ao vinho ou ao Espírito Santo. Como isso? O vinho conduz ao deboche, o Espírito enobrece. O vinho nos torna bestiais, o Espírito nos torna celestiais. Olha a diferença, né? O homem bêbado não sabe o que está fazendo, está descontrolado. O homem cheio do Espírito, ele tem autocontrole, ele tem submissão, ele sabe o que está fazendo. Tá bom, gente? Semana que vem, vamos começar um bloco muito interessante, que começa no capítulo 5, versículo 22, e vai até o capítulo 6, versículo 9, que é andar em submissão. Não esqueça, gente, hoje à noite, às 18 horas, nós temos nosso culto de adoração e louvor a Deus. Estará pregando o pastor Marcelo, lá de Passo Fundo, certo? Ele vem aqui trazer a palavra de Deus, né? Que Deus o abençoe, que vocês tenham um ótimo almoço, uma tarde maravilhosa, e que voltem aí